Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos conceitos mais profundos e, olha, fascinantes da fé cristã ortodoxa. A gente vai tentar entender quem é Cristo e como ele, de acordo com essa tradição milenar, redime a humanidade. Com base nas reflexões da Escola de Teologia Ortodoxa, vamos desvendar juntos esse que é, talvez, o maior de todos os mistérios. E tudo começa com uma pergunta que é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Como pode um único ser, ao mesmo tempo, totalmente Deus e totalmente humano? Como o infinito e o finito podem morar na mesma pessoa, sem anular um ao outro? Esse paradoxo é o coração de tudo que a gente vai explorar agora. Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos entender o problema. Depois, a solução, que é uma ponte. Aí a gente vê como essa ponte funciona através de uma troca. Em seguida, como ela enfrenta o maior desafio de todos. E, por fim, a celebração da vitória. Vamos lá. Ok, para começar, a gente precisa entender o cenário. A teologia ortodoxa enxerga a condição humana a partir de um problema que não é só moral, é cósmico. Existe uma espécie de fratura na realidade que precisava de um conserto divino. E quando se fala em ruptura ou queda, não é só a ideia de ter feito algo errado, sabe? É algo muito mais profundo. É como se a conexão fundamental entre o Criador e a criação tivesse sido rompida. Isso criou um abismo, deixando a humanidade meio perdida, mortal e incapaz de atravessar de volta por conta própria. Então, como é que Deus responde a esse abismo? Não foi com uma ordem à distância. A resposta, segundo essa visão, foi ele mesmo se tornar a ponte. Essa é a encarnação, a ideia de que Deus se fez humano. Uma verdade tão complexa que a Igreja levou séculos para conseguir colocar em palavras. E o pilar central dessa ponte é uma palavra grega, logos. Para os filósofos gregos, logos era a razão, a lógica por trás de todo o universo. O cristianismo pegou essa ideia e deu um passo adiante. O logos não é um o quê, é um quem. É a palavra criadora de Deus em pessoa, que entra na criação para restaurar aquela conexão perdida. Mas, olha, essa compreensão não apareceu pronta. Ela foi construída, sabe, ao longo de séculos, em grandes debates teológicos, os concílios. Cada um desses encontros foi um passo. Eles foram definindo, por exemplo, que Cristo tem duas naturezas perfeitas em uma só pessoa, que Deus de fato experimentou o sofrimento e que se Deus se fez homem, ele pode até ter o seu rosto pintado num ícone. Cada decisão foi como uma barreira de proteção para guardar esse mistério. E tem uma palavra-chave aqui que amarra tudo isso. Theotokos, literalmente portadora de Deus. Parece um título para Maria, mas na verdade é uma afirmação poderosíssima sobre o filho dela. Dizer que ela é a Theotokos é dizer que aquele bebê em seus braços era, de fato, o Deus eterno entrando na nossa história. É a garantia de que a ponte é real. Ok, então se Cristo é essa ponte perfeita entre o divino e o humano, como é que isso, na prática, nos salva? A resposta está num conceito incrível, que os teólogos chamam de a grande troca divina. Pensa nisso como uma troca mesmo, uma troca maravilhosa. Deus voluntariamente assume tudo que é nosso no nosso estado caído. A nossa finitude, a nossa pobreza, a nossa mortalidade. Ele mergulha na nossa condição para que a gente, em troca, possa participar da condição dele. O infinito se limita para que o limitado possa se abrir ao infinito. E essa frase de Santo Atanásio de Alexandria, ela resume tudo isso de um jeito, uau, super ousado. É talvez a frase mais famosa e radical de toda a teologia dos primeiros séculos. A salvação, aqui, não é só um perdão jurídico, é uma transformação real do que significa ser humano. E tá aqui o rosto por trás dessa ideia tão revolucionária. Santo Atanásio de Alexandria. Ele foi um defensor incansável da divindade de Cristo, justamente porque ele entendeu que só um Deus de verdade poderia nos fazer participar da vida divina. E a frase de Atanásio nos leva direto para o coração da espiritualidade ortodoxa, um conceito chamado teoses. E aqui, calma, é muito importante entender isso direito. Não significa que nos tornamos Deus por natureza, como se fôssemos mais um na Trindade, nada disso. Significa que, pela graça, somos convidados a participar da vida e da energia de Deus. E o mais legal é que isso não fica só nos livros de teologia, sabe? Isso é rezado, é cantado, é vivido na adoração. Dá uma olhada em como esses conceitos todos aparecem na liturgia. A oração fala do verbo criador que assume a forma de servo e que sofre para poder restaurar a criação à imagem de sua glória.
A teologia vira oração. É lindo. Só que, para essa solidariedade de Deus ser completa, não dava para parar só na vida. Para se identificar de verdade com a gente, ele precisava ir até o fim, encarar a experiência humana mais definitiva, a morte. Os teólogos antigos usavam uma analogia muito poderosa. Pensa no médico que precisa curar uma doença contagiosa. Ele não pode fazer isso à distância. Ele precisa entrar em contato com a doença. Da mesma forma, para curar a morte, o médico divino teve que assumir a morte. Ele entrou nela para transformá-la por dentro. A cruz, nesse sentido, vira sala de cirurgia cósmica. E essa frase da liturgia captura esse mistério de um jeito poético e profundo. Na cruz, a humanidade de Cristo é partida, mas a sua pessoa divina continua não dividida, inteira. É essa união inquebrável que garante que a morte não vai ter a palavra final. E é aqui que a história dá uma virada de 180 graus. A cruz, que parecia uma derrota, na verdade era o palco sendo montado para a vitória final. A morte de Cristo não foi o fim, foi o clímax que preparou a vitória cósmica sobre a própria morte. E não tem jeito melhor de entender o que essa vitória significa do que olhar para este ícone da ressurreição. Isso é muito importante. Na ortodoxia, um ícone não é só um quadro religioso, é teologia em cores. É uma janela para uma verdade mais profunda. E este ícone, em particular, é uma explosão de significado. Vamos dar um zoom aqui? Olha só os detalhes. Cristo não está saindo quietinho de um túmulo. Ele está arrebentando os portões do reino da morte debaixo dos pés. Ele não está fugindo da morte, ele está invadindo o território dela, vestido de luz. E mais importante, ele não está sozinho. Ele puxa Adão e Eva para fora dos túmulos com força, resgatando toda a humanidade junto com ele. Isso não é uma fuga, é uma libertação em massa. Então, o ponto-chave é este. A ressurreição, para essa visão, não é só sobre um corpo voltando à vida. É muito maior que isso. É um evento cósmico que muda as regras do jogo do universo. Porque Deus entrou na morte. A própria natureza da morte foi alterada. Deixou de ser um fim para se tornar uma passagem. E isso nos deixa com uma última reflexão, né? Se a vitória de Cristo não foi só sobre a sua própria morte, mas sobre a morte com M maiúsculo, se ele a transformou por dentro, o que isso realmente significa para o nosso destino? O que isso muda na forma como a gente enxerga a nossa própria vida e a nossa própria finitude? Essa é a esperança radical que está no coração dessa visão da redenção.